Vamos aqui para Gálatas capítulo 3 agora, e vamos ler o capítulo todo. Assim diz a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito, ou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aí, queridos irmãos e irmãs, a leitura desta passagem da palavra de Deus, que é uma passagem extremamente densa, com um número quase ilimitado de afirmações teológicas. Mas aqui o apóstolo Paulo está tratando basicamente do seguinte: então, ok, a salvação é pela graça, pela fé. Mas então para que serve a lei? Qual é o papel da lei? Afinal de contas, os judeus estavam errados no seu modo de guardar a lei no passado? Não? Não. Então por que é que a gente não continua guardando essas coisas hoje? Qual é o papel, qual é o funcionamento da lei? Porque aqueles judaizantes estavam dizendo basicamente aos crentes lá que Paulo havia evangelizado, que eles precisavam crer em Jesus
fazer mais isso ou aquilo. É interessante porque quando você diz assim, você tem que crer e, acrescentou alguma coisinha aí, já virou heresia. A gente falou agora há pouquinho aqui sobre o que é heresia, né? Heresia é aquilo que, de forma terrível, impede, corrompe a possibilidade da salvação. E se você disser, a salvação é pela fé e mais alguma coisa, esse e mais alguma coisa estraga o que veio antes, né? Deturpa o que veio antes, deturpa a verdadeira fé. Mas os irmãos lá da Galácia estavam convencidos pelos falsos pregadores de que eles tinham que ainda assim se circuncidar e precisavam sim guardar a dieta judaica, não comer certos tipos de comida, não beber certos tipos de bebida, guardar todo o calendário judaico, os dias de festa, os dias de lua nova, os sábados, precisavam obedecer aquilo de forma ritualística, como os judeus obedeciam. Então, Paulo aqui, no início do texto, ele faz 5 perguntas para esses que estão aí aceitando modificações no Evangelho. Eu nunca vi Paulo fazer tanta pergunta. Ele faz 5 perguntas, uma atrás da outra, nesses primeiros 5 versos. Veja, a primeira pergunta de Paulo é: quem enfeitiçou vocês para desviarem os olhos do Cristo crucificado? Eu falei um pouco ontem aqui sobre isso, que a verdadeira pregação é aquela que consegue expor perante as pessoas o Cristo crucificado. Não é uma encenação, né? É uma obra da iluminação do Espírito Santo. As pessoas conseguem ver com os seus olhos o que foi o custo, né? O que foi o preço da salvação delas. E isso, claro, né, causa temor, causa reverência, causa admiração, causa louvor, porque tudo isso é motivado pela fé. Então, o que Paulo diz é: quando eu saí daí, eu deixei vocês com os olhos na direção correta. Vocês estavam olhando para a cruz de Cristo, estavam percebendo que só a cruz de Cristo pode trazer salvação. Mas então, chegou alguém ali, pegou um relógio e ficou hipnotizando vocês assim. E vocês, inclusive a palavra que Paulo usa aqui, fascinou, né? Ela era usada naqueles dias para aquelas artes mágicas, ilusionistas, mas que as pessoas pensavam que eram mágicas mesmo. A gente sabe que isso é ilusionismo, mas justamente não é isso. Você engana o olho. A mágica nada mais é do que enganar o olho de quem está vendo. Ele acha que está vendo uma coisa, mas está vendo outra. E aqui Paulo diz que alguém havia enfeitiçado, né, os olhos dos Gálatas, de maneira que eles não estavam mais olhando para o Cristo crucificado, mas estavam olhando para aquelas exigências, aqueles rituais que estavam sendo perpetuados ali dentro da igreja. É sempre complicado isso, né? Quando o ritual é mais importante do que a pregação, do que a mensagem. É sempre ruim quando a própria mensagem vira ritual. Paulo aqui enfatiza o poder da pregação. Veja a próxima pergunta de Paulo aí. Eu queria que vocês me dissessem só uma coisa: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui eu falei ontem sobre esse contraste, né? Essas duas expressões, elas estão sempre aparecendo de maneira chocante, elas se chocam entre si na carta de Paulo aos Gálatas, porque está mostrando 2 sistemas distintos, um puramente humanista, o outro puramente divino, teísta. Um onde o próprio indivíduo tenta se salvar, o outro no qual ele recebe a salvação de forma totalmente gratuita, um através do qual, por lógica e razão, ele conquista os seus direitos, o outro, através de uma forma mística, misteriosa e sobrenatural, ele recebe, então, a vida eterna. O recebimento do Espírito Santo, ele se dá na conversão, quando as pessoas recebem o selo do Espírito Santo, e esse selo é o penhor, é a garantia, diz o apóstolo Paulo. Mas, em alguns momentos históricos, também
com ele, vieram sinais e maravilhas, e Paulo está aqui evocando isso. Ele está dizendo: me digam, vocês receberam o Espírito Santo porque eu fui até aí e falei que vocês tinham que se circuncidar? Eu falei que vocês precisavam guardar rituais? Ou foi porque a palavra foi pregada, Cristo foi exposto como crucificado diante de vocês, e vocês creram nisso e receberam o dom do Espírito Santo? Será que vocês são tão insensatos? Veja que ele usa 2 vezes esse termo, Ele já começa falando assim: ó Gálatas insensatos, e agora ele repete: será que vocês são isso mesmo? A palavra grega anuetos, nous é mente, a é não, então sem mente. Por isso que eu falei, é um desmiolado, é alguém cabeça vazia. Esse é o significado da palavra insensato aqui, literalmente falando. É aquela pessoa ilógica, irracional. Vocês são tão contraditórios, tão cabeça vazia, que vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne. Então, quer dizer, como é que vocês receberam a Cristo? Porque Deus operou poderosamente, e vocês creram em Jesus Cristo, graças ao Espírito de Deus, receberam o Espírito Santo, e agora vocês acham que vão trabalhar o resto da caminhada na carne, que vocês mesmos vão levar até o final? Esse é um dos erros, às vezes, que nós cometemos, Nós pensamos que somos salvos pela fé, mas permanecemos salvos pelas obras. Não. O justo viverá pela fé. Então, ele é salvo pela fé, ele vive pela fé, nós vamos até o fim do caminho pela fé. Se não for pela fé, não será por outra coisa. Paulo também aqui traz a lembrança deles, a quarta pergunta evoca a lembrança do sofrimento. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? A gente sabe que quem mais sofreu foi o Paulo mesmo, lá naqueles dias na Galácia. Mas os cristãos também foram perseguidos por causa disso. Então ele percebe que também eles passaram por sofrimentos. Houve uma empatia tão grande entre Paulo e os Gálatas que ele diz assim: olha, vocês sabem que quando eu cheguei aí, eu preguei a vocês por causa de uma enfermidade. E vocês, se pudessem, arrancavam os próprios olhos para me dar. E agora, vocês não querem mais nem me ver, Antes vocês estavam dispostos a arrancar os olhos, agora não querem nem me ver. Porque vocês foram enfeitiçados, seus olhos foram enfeitiçados. A gente não sabe qual que era exatamente essa enfermidade. Eu já vi uma teoria uma vez, bem interessante, mas é fictícia, Dizia que Paulo deve ter chegado lá na região da Galácia, num lugar muito pantanoso, e que ele pegou malária, pegou alguma doença grave ali, e isso de alguma maneira recolheu e afetou os seus olhos, sua visão, e aí ele chegou até nas cidades da Galácia, meio que para se cuidar disso, e por causa disso ele pregou lá para eles, mas que inclusive essa enfermidade teria produzido em Paulo um problema para o resto da vida, e que ele ficou meio ceguinho para o resto da vida. Por isso que às vezes ele fala nas suas cartas, com grandes letras eu estou escrevendo o final desta carta. É bem criativa a explicação, mas a gente não tem qualquer informação de que isso tenha de fato acontecido, e seria estranho que tivesse sido, porque o médico que relatou Atos, Lucas, não fala nada. Então você vai ler Atos dos Apóstolos para descobrir qual que era a doença que Paulo tinha, e o médico não fala, não diz. Você fica esperando ele te dar a informação e nada, Por que será que Lucas omitiu o problema de Paulo? Será que Lucas não queria mostrar a fraqueza do seu herói? Eu também já vi esse tipo de explicação sendo dada. Lucas, ele não quis mostrar a fraqueza de Paulo, por isso ele não falou da doença de Paulo. Que bobagem! Pura bobagem. Se tem algo que a Escritura não omite jamais, é a fraqueza dos seus heróis. Não é um livro comum de super-heróis. Na verdade, eu acho que Lucas disse qual foi, só que a gente não percebeu, provavelmente. Porque Lucas narrou que Paulo foi apedrejado lá. E muita pedrada também deixam sequelas, Pedradas deixam sequelas. E ele fala no final aqui, inclusive da carta aos Gálatas, ele fala assim: ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Certamente não eram as insígnias,
que muitos místicos, porém, acreditam. Quando Paulo fala, eu tenho as marcas de Cristo, o que ele quer dizer provavelmente é, assim como Cristo teve o seu corpo extremamente massacrado, né, pelos adversários, também eu. Carregou, por certo, as marcas de pedras por toda a vida. Então, provavelmente é isso que ele quer dizer, porque ele foi apedrejado, né? E ele foi apedrejado em Listra, e aí ele foi levado para fora da cidade, dado como morto lá. Mas ele levantou, voltou para Derbe e depois de novo para Listra, para a mesma cidade. E parece que é só então que as igrejas nascem de verdade. Inclusive a pregação de Paulo foi essa, ele disse, assim eu preciso mostrar para vocês que é necessário, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Ou pregação, isso que é ilustração clara, né? A gente quer dar uma ilustração, Paulo diz, querem ver o que significa entrar no reino de Deus com muitas tribulações? Olhem para mim. Mas poderia ser uma pedra de tropeço, porque alguém poderia dizer, mas como é que eu vou crer num Deus que deixa o seu principal apóstolo ser apedrejado dessa maneira, né? Como é que eu vou crer num Deus que não cuida do seu arauto? Melhor, né, ficar com os outros aí que dizem que ajudam todo mundo, né? Esse Deus aí é meio estranho, ele larga o cara para apanhar, né, em praça pública. E poderia ser, Paulo diz, a minha situação, o meu estágio de sofrimento, as minhas marcas, poderiam ser um empecilho, mas não foram. Vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo, então por que agora? Por que agora vocês estão tão reticentes para comigo, né? Porque tinham sido envenenados pelos falsos ensinos lá dos judaizantes. No entanto, Paulo destaca aqui, não podemos deixar todo aquele sofrimento ter sido em vão. Nós vamos perder tudo aquilo porque não foi fácil para ninguém, né? E finalmente, verso 5, ele diz, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez aí o contraste, obras da lei, pregação da fé. É a pregação da fé que faz toda a diferença. E o que é a pregação da fé? É o anúncio. É o anúncio autorizado, feito em nome de Deus, para que as pessoas se reconciliem com Deus e encontrem no caminho de Deus a força necessária para viver de uma maneira que o agrade. E Paulo vai dizer aqui que isso não começou com ele, claro que não. Na verdade, isso começou lá no passado com o próprio Abraão. Então vai pegar aqui ele vai trazer para a mesa, né, um exemplo de caso, um estudo de caso. Ele vai dizer, vamos falar de Abraão. Vamos trazer Abraão aqui para a nossa conversa. Quem é Abraão? É o pai da nação de Israel, que os fariseus e os escribas mais gostavam de dizer, nós somos filhos de Abraão, filhos de Abraão. O Senhor Jesus dizia, não, o pai de vocês é um outro cara. Abraão não faria isso que vocês fazem, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. O ensino do Novo Testamento é que Abraão não foi salvo pelas obras, e se ele não foi salvo pelas obras, então ninguém foi. Em toda a velha aliança, a salvação, e é isso que Paulo quer dizer aqui, sempre foi pela graça mediante a fé. É o caso de Abraão, Paulo diz aqui, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, olha essa frase aí, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. A pregação da fé foi feita pelo próprio Deus para Abraão. Naquele momento lá, em Gênesis 12, em que Deus vem para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás e venha comigo, vamos para uma terra que te mostrarei, e eu vou abençoar, e eu vou te fazer grande o seu nome, uma nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Então, aqui Paulo diz que o Senhor pregou para Abraão. Abraão ouviu o Evangelho, ouviu a pregação da fé, e por isso ele creu, e por isso ele foi justificado diante de Deus. É claro que Abraão teve também alguns escorregões. Abraão não foi, durante toda a sua vida, incólume, né? Ele teve seus problemas, teve seus erros, mas continuou crente até o fim, apesar de tudo. E graças a isso é que ele foi salvo e se tornou um exemplo de salvação para todas as pessoas. E por isso Paulo diz aqui, a salvação nunca foi pela lei. Não houve um tempo em que a salvação foi pela lei. A salvação sempre foi pela graça. Mas a pergunta que surge é, mas então para que serve a lei? Porque Deus perdeu tanto tempo trazendo a revelação da lei. Não seria muito mais fácil simplesmente ele ter, desde o começo, ele não ter trazido uma lei? Então, o que Paulo vai dizer aqui é que a lei teve um papel. O papel da lei na aliança da graça. E ele vai começar a explicar como é que isso se deu, como é que isso aconteceu. Vejam então a terminologia que Paulo usa aqui. Eu não vou expor toda essa passagem, porque senão nós vamos gastar muito mais tempo do que nós temos, mas quero me concentrar exatamente aqui a partir do versículo 15, quando ele fala assim: irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A gente entende muito bem disso. Você quer alugar uma casa, você quer vender uma casa. Você e a outra pessoa fazem o quê? Fazem um contrato. Vocês vão lá no cartório e vocês estabelecem as cláusulas desse contrato. No final, vocês dois assinam. Reconhece firma, né? No Brasil, se não reconhecer firma, não vale nada, tudo tem que ter reconhecimento de firma. Então, você faz isso. E desde que foi feito, assinado, reconhecido firma, dá para você voltar em casa e pegar uma caneta e acrescentar no seu contrato mais um artigo ali, mais uma cláusula, do tipo, não me responsabilizo por nada disso daqui. E um dia você leva para o juiz e fala, não, mas eu escrevi aqui, não me responsabilizo por nada disso. Mas está na outra via do seu contratante, não está, então não vale. Você não pode acrescentar nada ao contrato, a não ser que você desfaça o contrato, a não ser que você faça um outro contrato, faça uma emenda, um aditivo, qualquer coisa. O contrato está pronto, a gente sabe disso. E o que Paulo está dizendo aqui é que a aliança é isso. A aliança é um contrato que Deus estabelece com o seu povo, com os seres humanos. A aliança é o grande modus operandi de Deus. Se você quer saber o que é crescer em discipulado, é crescer em termos de aliança, de relacionamento da aliança com Deus. Porque quando Deus estabeleceu a aliança, Ele disse assim para Adão, né? Ele chamou Adão, fez as perguntas para Adão, levou Adão a tentar confessar o arrependimento. Foi mais difícil, né? Não foi muito fácil. Mas Deus prometeu um descendente. Prometeu que viria aquele descendente poderoso para ferir a cabeça da serpente. Essa promessa divina, veja que Paulo pega ela aqui da metade do caminho para frente, quando Deus promete o descendente a Abraão. A gente poderia recuar dizendo, sim, mas antes disso já prometeu também. Desde Noé, desde Adão. A aliança de Deus vem desde Adão. Ela foi renovada 5 vezes. Renovada, ela foi estabelecida com Adão, foi depois renovada com Noé, foi depois renovada com Abraão, e claro, sempre eles e sua família, sua casa, seus descendentes. Depois foi outra vez renovada com Moisés, e finalmente teve a sua última renovação nos dias de Davi, no Antigo Testamento. E depois disso só tem a nova aliança.
que nada mais é do que levar a velha aliança à sua plenitude. Isso não são dispensações, isso é aliança, uma só aliança. Não são 5 ou 6 alianças, é uma só aliança, porque a aliança é um pacto, é um contrato que não pode ser rasgado, ele não pode ser modificado em sua essência. Ainda que Deus, sim, foi acrescentando elementos novos à aliança, mas nenhum desses elementos modificou a sua essência. Quando, por exemplo, o Senhor estabelece com Noé que a pena de morte, o sangue derramado, é um fator justo e deve ser executado, Deus não estava com isso rompendo com algo anteriormente estabelecido. Ele só estava levando as suas conclusões, as suas consequências. Quando depois de Noé, Deus chama Abraão aqui e estabelece como marca da aliança a circuncisão. Circuncisão essa que mais tarde ia causar tanto problema, e seria substituída pelo batismo. Mas ela já substituiu antes disso o arco nas nuvens, porque o símbolo da aliança noaica era o arco nas nuvens. Deus disse: colocarei meu arco nas nuvens, e toda vez que eu ficar com vontade de fazer cair uma chuvinha mais forte, na galera que não para de pecar, eu vou olhar para o arco nas nuvens e dizer: mas eu prometi que eu não vou mais destruir o mundo desta maneira. O sinal da aliança sempre é entre mim e ti. Deus fala: começa comigo. É antes de tudo um sinal para Deus. Deus olha, Deus vê e Deus se lembra da sua misericórdia. Por isso ele diz para Abraão: coloca o sinal no seu filho, aquele que tem 8 dias de vida, coloca o sinal. Não é para as pessoas verem, é para mim, o sinal é para Deus. E de maneira que Deus olha, vê e poupa. O que também é, para quem que foi posto o sinal da marca nos umbrais das portas? Para os homens, para que eles olhassem e dissessem: lá tem a marca, que legal. Não. Para que fossem poupados aqueles que tivessem a marca da aliança. Deus vai sim aperfeiçoando a sua aliança ao longo das várias ministrações, mas o ponto do apóstolo Paulo aqui é que Deus nunca muda estruturalmente a aliança. E se ele fez a promessa para Abraão, e vejam aqui que interessante, no versículo 15 ele diz: não tem como anular, mesmo que fosse uma coisa meramente humana. Ora, diz o verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, o que ele diz assim, que o fiador da aliança, em última instância, da aliança de Abraão, não era Isaac, mas era o próprio Cristo. Mas como ver isso? Quando? Em que momento? Porque aqui Paulo já disse que Deus pré-anunciou o Evangelho, ou seja, Abraão ouviu a pregação da fé lá em Gênesis 12, foi a primeira vez: sai da tua terra, vem comigo, vamos juntos. Aliança é isso, andar junto, vamos andar juntos, vamos caminhar, vamos em direção ao novo lar, e eu vou te abençoar. E Abraão creu. Mas em que momento que foi acontecer isso que ele destaca no verso 17 aqui? E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Do que ele está falando? Ele está dizendo que Deus assinou um contrato com Abraão. Deus assinou, reconheceu, firma, foi no cartório. 430 anos depois, ele revela a lei. Especialmente a lei cerimonial, circuncisão já tinha, mas ele acrescenta vários outros detalhes. Agora com Moisés. Aí Paulo diz o seguinte:
essa renovação da aliança feita com Moisés, onde a lei tem o papel preponderante, não pode ser uma revogação do que Deus fez lá atrás, porque senão Deus estaria riscando, né, a sua própria assinatura. Quando foi que Deus assinou o contrato? Vocês sabem, mas vale a pena sempre a gente rever isso, né? Gênesis 15, pode abrir lá, em Gênesis capítulo 15. Verso 1 fala assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, ainda era só Abrão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? É interessante essa aparição de Deus aqui. Logo depois do capítulo 14, né, que teve aquela guerra lá de um monte de rei contra um monte de rei, finalmente Abraão se saiu muito bem naquela batalha, ele venceu aqueles reis adversários, celebrou a ceia com Melquisedeque, entregou o dízimo, parecia extraordinário para Abraão, ele estava indo de vento em polpa, mas não estava feliz. Claramente ele não estava feliz, estava preocupado. Por quê? Porque ele percebe que algo está faltando, Deus ainda não cumpriu a promessa. Já tinha dito: olha, você vai ter um filho, eu vou te dar um filho, mas cadê o filho? Nada de vir o filho. Aí Deus aparece e diz: Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, e você vai ter a grande recompensa. Aí Abraão diz: é Deus, mas até agora o que realmente o Senhor prometeu, o Senhor não cumpriu. Quem vai herdar tudo isso daí que o Senhor me deu é um estrangeiro, que é o meu parente mais próximo. Abraão continuou no verso 3: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então Deus reafirma: você vai ter um filho. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Ó, Deus pregando, né? É a segunda vez que Deus prega. Agora Abraão crê. O Senhor disse também, no verso 6 ainda: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Sempre essa relação entre a pregação e a fé, e a justiça vem como consequência. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Aqui está a hora, né, em que Abraão faz a pergunta do tipo assim: Deus, cadê o contrato? O Senhor está falando, está prometendo, está dizendo isso, aquilo, vai ser, mas eu queria uma coisinha mais, sabe, no papel. Não é assim que o pessoal fala, né? Cadê a assinatura, né? Vai ficar só na promessa, né? Vamos fazer um contratinho, vamos. Um contrato, a gente assina, vai lá no cartório, né? Carimba, aí fica mais acertado, mais garantido. É mais ou menos isso que Abraão está dizendo. Tá bom, o Senhor está dizendo, eu creio, Deus, mas que tal um contrato? Aí Deus diz: contrato? Vamos fazer. Está na hora de nós fazermos um contrato. Vamos fazer aliança. Vamos cortar uma aliança. E é interessante que a expressão hebraica para fazer aliança é cortar mesmo. Vamos cortar uma aliança. E o que é cortar a aliança? Então o Senhor diz aí: vamos lá, pega papel, caneta e põe as cláusulas. Não, ele fala: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras.
As aves, porque eram pequenas, porém não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança, cortou a aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, quenezeus, cadimoneus, heteus, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e todos os outros eus aí, que perderam o lugar. Isso que foi um contrato. Era uma cerimônia comum na antiguidade, que inclusive pessoas faziam umas com as outras. Não havia cartório, não havia local para assinar, não era assim que funcionavam as coisas. Então, se duas pessoas decidiam: vamos aqui entrar uma sociedade nas nossas terras, você vai produzir ali, eu vou produzir aqui, nós vamos colher juntos, vender, tal, ok, como é que a gente sela esse pacto? Então, vamos fazer aqui uma oferta. Pegava-se um animal, cortava-se ao meio, separava-se as metades, como se uma metade ficasse aqui, outra metade ficasse aqui, se fazia um caminho pelo meio, como aqui, um caminho. E então, os dois proponentes da aliança passavam lado a lado, entre aquelas metades de animais. Isso era, antigamente, reconhecer firma. E você reconhece, e você fica chateado quando tem que ir lá no cartório, ficar meia hora parado lá para poder reconhecer a sua firma. Pessoas que estivessem querendo cortar animal, separar, tal, e passar pelo meio. Quando as duas pessoas passavam pelo meio dos animais cortados, elas estavam entrando nesse pacto de vida e morte. Elas estavam dizendo: olha, se um de nós aqui descumprir o que foi estipulado, do mesmo modo que esses animais foram mortos, cortados, que também nós sejamos cortados e mortos. Então, era um compromisso de vida e morte, era assumir o cumprimento da aliança até o fim. Abraão disse para o Senhor: e o contratinho, Deus, está pronto? Prepara você o contrato, Abraão, pode fazer. Coloca aí as metades, corta, separa, faz o caminho. Quais são as cláusulas? Então é assim: vocês vão ficar aqui um tempinho, vocês vão para o Egito, um tempão, a coisa vai ficar boa no começo, ruim depois, mas vocês vão sair de lá, e eu vou tirar vocês vão voltar para cá, mas só no tempo certo, assim, vai acontecer, eu vou cumprir a promessa que eu lhe fiz. Vamos lá fazer o contrato? Vamos assinar o contrato? Nessa hora Abraão falou: que sono. Igual nós aqui hoje à tarde, Abraão dormiu. Deus fez ele adormecer, De onde vem essa dormência em Abraão? É porque Deus está mostrando que o Deus do crente, é aquele que trabalha enquanto a gente dorme. Não é só no Salmo que fala que o Senhor aos seus Ele dá enquanto dorme, enquanto descansam. Dormir não é só apagar, tem a conotação de descansar. Por que você tem que descansar? Porque você está dizendo: não sei o que trabalho. No que diz respeito à minha salvação, no que diz respeito ao que eu preciso alcançar para ter a vida eterna, eu descanso. Ele trabalha. Ele faz toda a obra sozinho. O texto diz aqui que na escuridão, quando a noite caiu, a lógica era que Deus viesse ali, assumisse uma forma visível,
como assumiu de fato aqui, um fogareiro, alguma coisa ali, mas que Abraão fosse do lado, e os dois passassem lado a lado pelo meio dos pedaços. E assim estariam ambos dizendo, nós dois assumimos aqui que vamos cumprir todos os detalhes, todas as promessas. Mas o que simboliza, o que significa quando Deus faz Abraão dormir? Abraão dorme, ele descansa, ele não participa disso. E Deus passa sozinho pelo meio dos pedaços. O que Deus está dizendo é que ele assinou o contrato, tanto no campo dele, quanto no campo de Abraão. Se tem lá o nome Abraão no contrato, mas a assinatura é: eu sou o que sou. O mesmo Deus assinou, ele assinou por ele assinou por Abraão. O que ele quer dizer é: se você não cumprir, eu cumpro. Foi um juramento de auto-maldição. Deus está dizendo: eu assumo a sua culpa. Eu pago a sua dívida. Foi o que ele acabou de dizer aqui, o apóstolo Paulo, voltando a Gálatas, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque ele passou sozinho pelo meio dos pedaços. Porque ele assumiu desde sempre todos os riscos, para o bem e para o mal, enquanto Abraão dormia. Abraão só participou com o sono. Deus fez toda a obra. A obra da salvação. Por que Paulo está trazendo isso daqui? Ele acabou de perguntar: vocês são tão sem miolos que vocês acham que vocês começaram pelo Espírito e agora vão terminar na carne? Não, meus irmãos. A vida cristã é pelo Espírito do início ao fim. A vida cristã é pela fé do início ao fim. Aliás, é interessante, como simbolicamente há uma reversão em relação ao dia do descanso. Na velha aliança, trabalha-se 6 dias e descansa o 7º. Há uma ideia de que o descanso vem depois. O que acontece na nova aliança? Deus diz: não, vocês já descansam no primeiro. A gente já entra na rede, já começa na folga. Como assim? Você vai contratar um funcionário e diz: então tá bom, você começa amanhã. Ele fala: amanhã não, amanhã é minha folga. Amanhã é minha folga. Eu começo depois de amanhã. É assim, eu sou cristão, é assim que funciona. É isso que Deus fez. Ele nos chama para participar, fazer parte do seu povo da aliança, e disse: não vai trabalhar 6 dias para descansar no 7º. Eu já te dou descanso desde já. Você já está no descanso, porque tudo é graça. Então é o que Paulo diz, não somos salvos pelas obras, não de obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras. Mas onde estão as obras? Elas vêm depois, como uma consequência da graça, como uma consequência da fé. Por isso, qual é o papel da lei? Paulo diz: a lei não pode ser uma revogação da promessa. Deus assinou os 2 campos do contrato. Deus já disse: eu me responsabilizo, eu assumo toda a responsabilidade, para o bem e para o mal, do cumprimento da aliança. Eu garanto que eu te salvo pela fé, eu garanto que eu te salvo pela graça. Agora vem 400 anos depois, Deus diz: não, acabou, não é mais nada disso, não, acabou. Mudei de ideia. Cansei de salvar vocês, estava muito de graça, agora eu vou cobrar. Será que Deus é assim, aquele que começa a dar de graça as coisas, igual o traficante, dá de graça e depois cobra caro? A verdade é que não, sempre é de graça.
Graça é sempre a palavra de ordem. Então, irmãos, como é que nós podemos definir de fato qual é o papel da lei dentro da aliança, da promessa ou aliança da graça? Então, Paulo diz que ela veio com uma função bem específica. Paulo diz que ela foi adicionada por causa das transgressões. Tratar, portanto, das transgressões. Por um lado, ela identifica as transgressões, e Paulo fala isso também, né? A lei tem o papel de dizer o que é certo e o que é errado. Por causa da lei, nós conseguimos entender isso. Torna claro o significado das nossas ações, ela pesa, ela julga as nossas ações. E é assim também que ela aumenta as nossas transgressões. Paulo diz, ela dá corpo a elas, porque então a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, né? Se a gente passa numa rua aqui que não tem nenhuma sinalização, zero, a gente só tem uma noção mais ou menos de qual é, né, a quilometragem que a gente pode andar, e você começa a perceber que deve estar um pouco acima, mas não está claro ali exatamente o que é. Mas quando está lá 40 por hora e você passou a 80, então você percebe que acabou, não vai mais ter carteira de motorista, se o radar te pegar. A lei tem esse papel, ela mostra, ela engrandece, ela incorpora, torna grande mesmo as nossas transgressões. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que esse é um papel temporário, é um papel preparatório. Ela é muito útil para mostrar a cada um de nós o quanto nós somos desesperadamente perdidos sem a graça de Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer é, então ninguém nunca foi salvo pela lei. E vejam, isso é muito óbvio, porque se por um lado é verdade que o Senhor deu tantas estipulações a Israel, no Antigo Testamento, tantas ordens, né? tanta coisa minuciosa que Israel podia ou não podia fazer, mas por outro lado também ele providenciou sacrifícios para todos os tipos de pecados. Então, como é que o israelita era salvo, na verdade? Porque ele cumpria a lei? Ninguém jamais cumpriu integralmente. Como é que ele era salvo? Ele era salvo por causa do sistema redentivo que estava embutido na própria lei. Sistema esse, ou seja, a própria legislação de Deus trouxe a maneira correta de fazer expiação pelo pecado. De maneira que, mesmo não cumprindo integralmente os mandamentos de Deus, o povo de Deus era salvo por causa da fé. Quando entendia e permitia ser substituído pelo Cordeiro. É muito fácil isso. O orgulho humano, em geral, não quer isso. A verdade é que muitos de nós continuam querendo assinar o contrato. Continuam querendo pôr lá o seu próprio nome. Eu assino, eu sou o responsável pela minha salvação, eu sou o responsável pela minha parte da aliança. Que tolice é fazer isso. Se o Deus Todo-Poderoso quer Ele sozinho, e faz isso sozinho, Ele garante a nossa salvação do início ao fim. Irmãos, aqueles que têm medo de perder a salvação, e é uma boa parcela da população evangélica brasileira que morre de medo disso, tem muito medo de perder a salvação, ele precisa considerar uma coisa, precisa pensar um pouco mais em Cristo, e nas palavras que Cristo disse, quando Ele falou assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Aliás, o próprio Cristo disse, se uma se perde, tem 99, Ele larga as 99. E Ele vai buscar a ovelha perdida. É o seguinte, se nós como ovelhas de Cristo pudéssemos nos perder, nós estaríamos dizendo que Jesus não é um bom pastor.
estaremos dizendo que ele era um pastor mais ou menos razoável, porque ele consegue salvar umas ovelhas, mas perde as outras. Cristo foi muito enfático quando ele falou: minhas ovelhas ninguém tira, ninguém as arrebata da minha mão. Então, justamente é a assinatura de Cristo no contrato que garante que nós não podemos nos perder, nem que a gente queira. Tal é a garantia do Senhor sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios 1, 13 e 14, que o Senhor colocou o selo do Espírito Santo em nós, e aqui também ele fala desse Espírito, e disse que esse selo, esse Espírito, é o penhor do resgate da herança. Você entende isso também? Também é tudo isso é judicial, é tudo questão jurídica. Você quer emprestar um dinheiro para pagar, comprar uma casa, ou um carro, alguma coisa, você tem que dar algo em garantia. Frequentemente fica o próprio imóvel em garantia. Está empenhorado. Ou o jeito mais antigo de fazer penhor é você tinha uma joia, algum objeto precioso, você vai até o banco e diz: quero empenhorar isso aqui, me dá um dinheiro. O que acontece se você não paga? Se você pega o dinheiro lá do banco e deixa lá as joias da sua família, que deve ter muitas, né? As joias preciosas, você deixa lá, o que acontece se você não paga? Você perde. Fica para o banco. Então pense agora, o que aconteceria se o Senhor nos perdesse? Nós que somos ovelhas do seu pasto, né? Se o Senhor nos perdesse, Ele assinou o contrato, Ele disse que é o bom pastor, Ele deu o penhor. Quem é o penhor? O penhor da nossa herança, diz o apóstolo Paulo, é o próprio Espírito Santo vivendo em nós. É isso mesmo, Deus disse, é sempre o Deus mesmo, é Ele mesmo, não é qualquer uma, não é algo dele, é Ele mesmo. Ele passou sozinho por meio dos pedaços, né? Ele não mandou um representante, é Ele mesmo. Agora, Ele nos deu o Espírito habita em nós, e esse Espírito é o pagamento, é o penhor de Deus da nossa salvação. Então, é tão absurda a ideia de que eu possa perder a salvação, porque se eu perder a salvação, Deus está perdendo o Espírito. Deus está perdendo o próprio Espírito. Ele mesmo está se perdendo. Isso é impossível. A certeza da salvação, de que nós vamos, que aquele que começou a boa obra em nós vai concluí-la, é porque nós temos um Deus que não mente. Um Deus que não volta atrás em suas promessas. Um Deus que, uma vez que assinou o contrato, Ele cumprirá todas as cláusulas, com prejuízo próprio, sim, mas Ele nos salvará e, como diz Paulo, nos levará a salvo até o seu reino celestial. Então, podemos fazer o que nós quisermos, né? Então, liberou geral. Agora, não tem mais certo nem errado, bem nem mal, porque eu não posso me perder, não tem como eu ser condenado, posso fazer o que eu quiser, porque assim, só vai ter mais graça do Senhor, não, isso vai ser uma desgraça, não vai ter mais graça, porque esse pensamento revela, trai, algo muito importante, mostra algo muito importante, mostra que não tem o quê? Fé. Não tem fé. A fé, a pregação da fé, não produziu o resultado esperado em tal vida. E por isso, se essa pessoa confiar no contrato, lá no final ela vai ver que o contrato está em branco, não foi assinado. Deus não assinou por ela. Por isso também, irmãos,
Não se pode afirmar que Jesus morreu por todas as pessoas sem exceção. Porque se nós afirmarmos que Jesus morreu por todos sem exceção, ele assinou o contrato por todo mundo. Logo, o inferno estará vazio. Ninguém poderá ser condenado. Ele assinou o contrato por todos e cada um dos seus eleitos. E esses perseverarão até o fim. Não ficarão confiando em rituais externos, em crendices, mas progredirão na vida do discipulado, entendendo que, e o grande argumento de Paulo aqui é exatamente esse: através de Cristo, Deus nos tornou filhos. E um filho sabe o que o pai quer. Às vezes ele não quer fazer. Mas um filho sempre sabe qual é a vontade do seu pai. Qual é a vontade do nosso pai? A nossa santificação, que só é possível através do Espírito Santo, não por obras da lei, não por obediência a rituais vazios, mas exclusivamente pela fé e pela atuação do Espírito Santo. É fé do início ao fim, de fé em fé. Não é fé e depois obras, é fé em fé. E a fé verdadeira é a que leva o crente a uma vida de santificação, como disse Emílio, né? Adoração, comunhão e serviço. A fé verdadeira conduz a estas coisas. Por quê? Porque ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque a pregação da fé a alcançou. Qual é a pregação da fé? É aquela que diz que o Senhor assinou o contrato por nós. Com essa confiança, o nome do Senhor está lá, na aliança feita por nós. Nós vamos em frente e jamais deixamos esmorecer o nosso compromisso com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça. Amém.